Frei, não tem como a gente não conhecer um pouco mais sobre a vida de São Peregrino. Coloca uma imagem aí, produção, de São Peregrino Laziose pra gente. Isso, Laziose, né? Que o senhor estava dizendo, ele tá no começo da história do serviço. Eu estou falando de 1325, ele faleceu em 1345. Ali, tá aí a imagem dele. Ele era da cidade de Forli, né? Forli. E aí São Felipe foi lá para apaziguar aquela cidade, na praça pública. São Felipe, ele era o prior geral. Ele era o prior geral do Sérgio Maria. Então, a Maria. pedido do Papa, ele foi, né? Como ele tinha uma eloquência muito boa, falava muito bem, era um homem de paz. Então, ele foi em Forli para apaziguar os ânimos acirrados daquela época ali. E tinha um jovem, os seus 18 anos, lá no meio daquela praça, quando, né, viu que aquele frade não era do mesmo partido dele, né? Tem os guelfos e gibelinos ali, que ele defendia o imperador e o São Felipe, né, os princípios religiosos, católicos do Papa, enfim. E ali o Peregrino deu um empurrão em Felipe, Felipe saiu da praça, São Felipe, né, na época era Frei Felipe, saiu dali, aí esse jovem, vendo aquele fradinho indo embora ali, né, daquele jeito, ele foi atrás pedir perdão. Pediu perdão pro frade, né, que não queria daquele jeito. Pediu perdão porque ele foi um dos que não aceitou a mensagem não dele aceitou, e mandou ele foi embora. o que deu um empurrão, foi o que ele levantou. Chegou a dar um empurrão mesmo. Ali aí pediu perdão, aí o Felipe deu um abraço nele, né, e falou que Deus tinha um projeto na vida dele. Aí ele foi numa igreja de Santa Cruz, ali em Forli, pediu para Nossa Senhora, né, lá tem um quadro de Nossa Senhora, que segundo a tradição, Maria falou com ele, você é peregrino de nome e serás de fato. Você conhece os servos de Maria? Deve ser, eu já ouvi falar. Então vá para Siena. Vá para Siena, que tem uma comunidade lá. Você vai contar a tua história, onde vai te acompanhar, enfim, toda aquela. Você vai bater no portão lá, você vai contar a tua história para os frades lá em Siena. Eles vão te acolher e você vai, a partir desse momento, construir a tua história como religioso. Foi exatamente isso. A princípio ficaram temerosos os frades de Siena, acolheram, né? Ali ele fez toda a formação, um noviciado, enfim, e voltou para Forli. Voltou para Forli, já um frade adulto ali, né? E ali começou o trabalho que ele fazia com os doentes, sempre fazia um trabalho com os doentes, e aí, de repente, uma feridinha na perna. Aquela feridinha na perna. Resumindo a história, virou uma grande ferida, uma gangrena, um câncer nos ossos. Puxa vida. Aí tinha um médico, o Dr. Paulo Salásio, que acompanhava o caso. Foi tão grave a situação, Eric, que a única solução dada a ele seria amputar a perna. E tinha dois perigos, né? Estou falando de 1300 e pouco ali, né? Ali amputar a perna, tinha o perigo de morrer na cirurgia, porque hoje em dia você vai no hospital, é anestesia, é maca, é isso, aquilo, é monitoramento. Naquela época não, é colocar alguma coisa anestésica aí local, colocar uma pedaço de madeira na boca e aguentar, né, o corte, né? E ali veio um médico, assim, Peregrino, amanhã eu vou ter que amputar a tua perna. E ele estava preparado já para amputar a perna. No quartinho dele, nas celas que eles chamavam na época, no quartinho dele ele se arrasta uma noite anterior, do quartinho dele não caminhava mais, a perna toda enfaixada, mau cheiro, né? Isolado dos outros, não por preconceito, mas o medo da peste, o medo disso aqui, não conhecia, né? Aí ele se arrasta do quartinho onde estava, vai até a igreja, na capela do Santíssimo, onde os frades rezavam e se reuniam. Tem uma imagem de um Cristo, acho que aquela outra imagem dá para relatar bem. A outra imagem ali da cruz. Da cruz. Tem uma imagem de um Cristo, produção. uma imagem de um Cristo desenhada na parede, os afrescos, assim, né? E aí ele começa em oração, diante da imagem do Cristo, Senhor, amanhã vou amputar a perna, não sei se eu vou viver, mas eu quero te pedir a tua graça, a tua bênção, enfim, vai lá em oração. O homem sempre foi um homem de muita oração. E pelo cansaço e pela dor, ele acaba adormecendo ali. E quando ele adormece, amanhece o dia, chega o médico, porque era o dia da cirurgia, os outros frades vão lá no quartinho dele, não estava lá no quartinho. Onde é que ele está? Sempre um homem de oração, vão até a capela, estava lá ele deitadinho. Colocam ele sentadinho numa cadeira, e aí o médico, né, levanta o hábito, ele está de hábito, e aí quando começa a tirar a faixa para ver a perna, e já para começar o procedimento, Peregrino começa a conversar com o médico. Eu vou resumindo assim, na nossa linguagem, né? Doutor, eu me sinto tão bem. Por que, Peregrino? Nossa, doutor, eu me sinto tão bem. Eu tive um sonho tão bonito essa noite, doutor. Que sonho, Peregrino? O médico ali ouvindo, né? Os outros frades do lado. Eu sonhei que esse Cristo aqui, doutor, parece que ele desceu e tocou na minha perna, né? Aí o médico, para animar, assim, nossa, que sonho bonito, Peregrino. Eu tenho certeza que é um sinal de Deus que vai dar tudo certo com a tua cirurgia. Sabe quando o médico anima, a gente anima, olha que legal, né? E aí, é mesmo, doutor. E o médico continua tirando a faixa. Ele sentadinho, não vê, estava de hábito, né, ali aquela faixa.
Aí quando o médico termina de tirar a faixa, né, o médico se espanta, dá um salto para os outros frades que estão ali, que conheciam a realidade, não entendendo nada, a emoção toma conta, o choro toma conta, aí o peregrino vendo aquela reação, o que foi, doutor, está tão ruim assim? Daí o médico disse, não, peregrino, se teve milagre, o milagre aconteceu nessa noite. Olha a tua perna, peregrino, está melhor do que a outra. Aí o peregrino se levanta, olha para a perna e diz assim, então, doutor, não foi um sonho. Cristo verdadeiramente veio e tocou na minha perna, né? E ali ele tinha 60 anos na época e ficou conhecido como o Santinho curado do câncer, o Santinho curado do câncer. Viveu ainda mais 20 anos e no dia de sua morte o caixão, a urna, os chamados corpos incorruptos, né? Eu tive lá agora em abril, eu tive lá, né? No início. E já tive, a festa dele lá é dia 1º de maio, né? A festa dele é dia 4, mas lá foi celebrado dia 1º de maio. Certo. Então eles tiram lá de cima da igreja a urna, que está dentro de um vidro, o corpo está lá, né? Chamados corpos incorruptos, né? E então eles tiram e colocam no meio da igreja, né? No meio naquele dia 4 que eu estava lá, 30 mil pessoas de todos os lugares da Europa estavam passando ali. 30 mil pessoas assim, em 2 horas, assim. Enfim, no dia de sua morte, né, o corpo estava lá, as pessoas vindo para saudar o Santinho e passavam 1 dia, 2 dias, 3 dias e viram que aquele corpo não entrava em processo de decomposição. Entenderam que era mais um sinal de Deus. Aí em 1700, né, foi o Papa Bento XIII, para canonizar, né, resumindo a história, para reconhecer, hoje são necessários 2 milagres, né? Na época, 3 milagres. Um sacerdote, uma religiosa e uma criança com câncer. Pela intercessão deles, foram curados. Então, a igreja o reconheceu como santo protetor contra o mal do câncer. É impressionante. Então, nesse trabalho que a gente faz nessas cidades, é o trabalho da saúde, eu levo como um padrinho, né? O São Peregrino é o padrinho espiritual desse projeto, dessas visitas. Então, toda cidade eu levo uma imagem de São Peregrino. Eu sei, a paróquia é Santa Rita lá. Aqui o padre Santa Rita, da paróquia Santa Rita, eu tenho certeza que o padre vai encontrar um cantinho aqui no final da missa, né, de saúde, que a gente reza, aquela multidão toda. Eu tenho certeza que o padre vai encontrar um cantinho aqui para colocar essa imagem de São Peregrino também, para cuidar dessa cidade, para cuidar dessa paróquia. E o pessoal, então é assim que a devoção pelo Brasil começou a ser espalhada, né? E como eu disse, o senhor certamente tem muita culpa, no bom sentido, né? por esse avanço da devoção a São Peregrino. Agora, essa história de São Peregrino é realmente cativante. Primeiro porque ela nasce de uma maneira extraordinária com o testemunho de outro serviço. Exato. Né? E depois que ele também teve uma vida assim de muita penitência. Me parece que ele não fez até um voto que ele nem sentar, ele ficava só de pé. Minha gente, ele estudou, esse moço estudou, né? Estudou aí, né? Estudou a ordem, estudou os nossos santos, assim. Então ele tinha um sentido de penitência muito aguçado, né? Então ele ficava horas e horas ou ajoelhado ou em pé. Era o propósito deles, né? Que fazia para se penitenciar e penitenciar os pecados que ele via, né, acontecer aí, né? E nesse período até que como o senhor disse ali, que foram velando, o velório foi se estendendo e perceberam que o corpo inclusive ficou incorrupto, teve alguns sinais extraordinários nesse período também. Nossa, rapaz, assim, né? No dia ali, enquanto o velório acontecia, os milagres estavam acontecendo. Uma pessoa que era cega, né? Foi levado lá, tocou no caixão, né? Uma pessoa que estava possuída, sabe aquelas, né? Foi levada à força lá. Foi liberta ao tocar no caixão. Ao tocar no caixão foi liberto. Um senhor que estava, né? Estava numa árvore, soube, né? Se escorregou lá em cima e caiu a barriga, né? Abriu e as vísceras ficaram expostas. Então ali estava morrendo assim. Lembrou, invocou e também foi curado. Então tinha uma menina cega, etc. Então tinha várias situações assim que aconteceram durante esse velório de São Peregrino. Depois viram que o corpo não dava, aí pegaram o corpo, né? Então hoje o corpo está lá. É interessante daqui. Tem as relíquias assim. Então de tempos em tempos hoje a técnica é muito mais aprimorada, mas estou falando de um corpo que está quase 800 anos, né? Então ali as pessoas de 80 em 80 anos eles abriam para trocar o hábito religioso dele, né? Para fazer do hábito as relíquias, né?
Só que aí não tinham talvez muita técnica, muito conhecimento, então entrava o ar, não pode, né? Ou seja, né? Então o ar entrando ali no corpo, então a pele, né? A pele grudou, né? É o corpo, mas a pele está lá, né? Escurecida, mas é o tamanho dele, é o corpo dele, é a imagem dele. Nesse documentário, né? Depois a gente pode colocar no link para as pessoas assistirem o documentário. Tá disponível no YouTube? Está disponível, nossa, está lá. A TV aqui já exibiu, nós exibimos 2 vezes aqui na TV para a gente assistir, porque lá eu contextualizo tudo, fiz um mega documentário, enfim, nossa, maravilhoso. E a gente mostra o rosto, mostra o corpo, conta essa história assim, nos locais por onde ele passou. É muito bonito, muito emocionante, viu, Eric? Que maravilha, viu, Frei? Tem outras imagens do Frei Rinaldo, tem uma com a imagem que o senhor disse que o senhor carrega. Ah, e tá aí. Esse aí é um dos momentos que o senhor está celebrando e recorrendo ao grande santo. Exato, contando a história. Aqui também a gente tem toda a terceira sexta-feira do mês, a Missa da Saúde. Ali a gente sempre tem uma imagem da imagem dele aqui, né? Aqui a gente prepara todo no cenário, enfim. A gente conta a história lá em a igreja que a gente inaugurou lá em São José, é a igreja dedicada a ele, justamente por essa realidade, né? Então, todo dia 4 a gente reza e vem muita gente, muitas caravanas, Eric, muito impressionante, ou seja, é um momento muito forte que acontece, né? Ô, Frei, se alguém está assistindo a gente, eu ouvindo falar aqui sobre São Peregrino Laziose, que é padroeiro contra o mal do câncer, né, que viveu, né, nele mesmo o mal do câncer e teve a graça de uma cura extraordinária. As pessoas acham na internet, ou tem algum lugar para as pessoas achar, por exemplo, uma oração, porque alguém está nos assistindo, pode estar vivendo esse problema, ou tem um parente que está vivendo. Como é que faz para buscar uma oração, para rezar nesse sentido, pedindo a libertação do câncer com a intercessão dele? Ô Eric, se você digita oração de São Peregrino, terço de São Peregrino, novena de São Peregrino, ou seja, é o que mais vai encontrar, porque eu tive esse carinho, esse cuidado de gravar tudo isso, né? Então tá lá o terço de São Peregrino, novena de São Peregrino, enfim, tá tudo lá na internet. Só digitar novena de São Peregrino, você vai encontrar lá e rezar junto. As orações todas estão todas lá, né?